Olá, seja bem-vindo à redação do jornal Correio do Lago. Essa semana, uma onda de fake news culminou com uma tragédia na última sexta-feira, dia 27, quando o jovem Leonardo Garcia, de 28 anos, morador de Camboriú, tirou a própria vida após ser vítima de campanha de difamação nas redes sociais. Acusado injustamente de abandonar um cachorro, Leonardo foi alvo de ataques virtuais que se espalharam muito rapidamente, sem qualquer verificação prévia. E esse é o tema de hoje: fake news. Correio do Lago, informação com credibilidade. É um tema recorrente, mas um tema que hoje tem abalado a nossa comunidade, justamente por se tratar de um tema onde acontecem perseguições, injúrias e muitas vezes acabam em tragédias como essa que aconteceu em Santa Catarina. Hoje nós estamos aqui com o Edu, com a doutora Aline, para discutir esse tema. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, nossos espectadores aqui do Correio do Lago. É mais um prazer para mim estar essa tarde, trazer informação de qualidade, né? Informação verídica para os nossos ouvintes. Muito bem, Edu. Mais uma vez aqui, podendo partilhar aí com o Edu, uma mesa redonda aí, um assunto muito sério, muito polêmico, inclusive aqui na cidade acontecendo essas situações, né, Edu? Eu mesmo, muito boa tarde para todos, né? Eu mesmo quero falar com todo mundo, com a comunidade, né? Quero levar a informação do que está acontecendo aqui na nossa região. Claro, vamos falar desse caso que chegou a um extremo, né? E vamos trazer isso aqui para a nossa realidade também, Macedo. Doutora Aline, esse jovem, ele acabou chegando ao máximo do que se pode esperar quando se sofre uma calúnia, uma injúria tão grande, né? Em casos assim, o que que se pode fazer de forma... o que se pode recorrer, na verdade, né? Certo. Primeiramente, é lamentável o que ocorreu com essa família. Do mesmo modo como é lamentável o modo como algumas pessoas utilizam as redes sociais de um modo ruim, sabe? De modo inadequado. Porque, além de propagar informações que não são verdadeiras, você promove um discurso de ódio. E esse discurso de ódio, ele reverbera não apenas na pessoa que está sendo alvejada. Por quê? Quando a gente utiliza as nossas redes sociais, vai mais do que a liberdade de expressão. Eu posso colocar o meu pensamento, eu posso colocar o meu dia a dia, eu posso colocar uma notícia. Todos são livres para isso. Entretanto, já dizia-se, você é livre na sua escolha, mas você é escravo da sua consequência. Então, o que acontece? Quando eu posso compartilhar uma notícia, não tenho, né, o lastro, eu não sei se aquela notícia é verídica, se não é, eu estou incitando algo em alguém. E geralmente, Macedo, torna-se um problema na medida em que eu formo opinião alheia, influencio pessoas com uma narrativa, com uma história, as pessoas compram essa história, muitas vezes, como foi esse caso, né, de Santa Catarina, em que há um envolvimento emocional em cima daquilo, e a pessoa que é a vítima, muitas vezes, ela não tem oportunidade sequer de se manifestar, sequer de dar a sua versão dos fatos, porque ela já é perseguida, alvejada, ameaçada, até o cancelamento, né? Tanto se fala que você pode alavancar a imagem de uma pessoa, mas você também pode destruir a imagem e a vida de uma pessoa. E não somente a pessoa em si, porque essa pessoa, esse rapaz, certo? Ele tem uma mãe, ele tem um pai, tem uma família, tem amigos, tem vizinhos. Então, o que fazer, né? Talvez seja essa a principal pergunta, para evitar que uma tragédia aconteça. Porque é muito fácil, né? Eu abri uma live no meu Instagram, no meu Facebook, né? Usar todo aquele meu cabedal de pessoas que estão seguindo, estimular as pessoas
a compartilhar aquelas informações, e elas não fazem verificação. As pessoas hoje não fazem checagem, elas não procuram as fontes devidas, as fontes seguras, para continuar a publicação, porque aí se elas procurassem, se elas se informassem melhor, talvez a informação cessasse ali. Mas, como aconteceu com esse menino, uma ONG, inclusive, que cuida de animais, deliberadamente Republicou. Republicou. E isso causou como um processo de dominó, né? Sim, Até chegar no menino. e que é interessante ressaltar, porque quando a gente fala do jurídico, parece que é algo assim, nossa, né, muito longe da nossa realidade. Mas esse caso, Macedo, inclui, inclusive, instigação ao suicídio. Sim. Por quê? Porque foi decorrente dessa postagem, Dessa ação, né? dessa ação, dessa postagem, desse compartilhamento, porque a página, a ONG, cria uma narrativa, coloca o rapaz como o vilão da história, as pessoas em volta compram essa história e às vezes se leva pela emoção da pessoa que publicou, porque publicou com uma intenção. Todo mundo que publica algo publica com a intenção. Pode ser um meme, pode ser uma notícia importante, mas nesse caso foi com a intenção de, certo? Propagar aquilo. E em razão disso, a gente chama de nexo de causalidade. O que é isso? Esse fato, essa tragédia aconteceu por quê? Porque a ONG, sem ter noção do que acontecia, publica na rede social de modo público e instiga as pessoas a condenarem aquela vítima que sequer teve a oportunidade de falar. Então, nós estamos, nesse caso, com uma calúnia, quando eu imputo a uma pessoa uma conduta que é considerada crime. Isso é calúnia. A difamação é quando eu pego a imagem dessa pessoa, vou dar o exemplo do Edu aqui, né? Então, nós estamos no jornal Correio do Lago, o Correio do Lago vinculado à pessoa do Edu. Então, a partir do momento que eu falo que o Edu fez isso, aquilo e aquele outro, eu estou difamando a imagem da pessoa Edu e de toda a equipe, de todo o jornal. Então, quando eu falo algo na internet, eu tenho que estar ciente das consequências jurídicas dos meus atos. Ah, mas tenho a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela se limita aos ditames legais. Injúria, calúnia e difamação, que são os crimes contra a honra, e não só a honra da pessoa física, por exemplo, a honra do Edu, que está aqui, mas a honra do jornal, a honra da instituição, que tem credibilidade. Então, a gente não pode deixar que aconteça esse tipo de coisa a ponto de uma pessoa tirar a própria vida por causa de uma instigação de ódio na rede social. É natural que, no caso do Edu, como diretor de um jornal há tantos anos, né, liderando aí um veículo de informação que cobre toda a região oeste do Paraná, é natural que haja desafetos no meio do caminho, né, porque é um trabalho de comunicação, um trabalho que às vezes não agrada a todo mundo, certo, Edu? Mas o que o Edu pode fazer? O que eu posso fazer se de repente alguém deliberadamente não foi com a minha cara e começa a criar injúrias, difamação contra a minha pessoa? O que eu posso fazer? O que se pode fazer juridicamente para tomar alguma medida que me proteja, que proteja meus familiares? Porque, como você falou, doutora, às vezes não é só você que está envolvido, é os pais, é a família toda desse jovem, por exemplo, é a família do Edu no jornal, é todos os colaboradores aqui do jornal que estão envolvidos, que se sentem, às vezes, achincalhados por discurso de ódio. Muito bem colocado, Macedo. Até porque é uma situação que a gente viu que chegou em níveis drásticos em Santa Catarina, mas que acontece aqui em Santa Helena. E pode acontecer em qualquer lugar. Porque a internet, ela não conhece barreiras geográficas. Então, assim, qualquer pessoa que se sentir ofendida, né, que teve a sua imagem, o seu nome atacado em rede social, seja por um compartilhamento, o comentário. Você sabia, Macedo, que a justiça, ela também responsabiliza civil
e criminalmente a pessoa que faz comentário na rede social. Não sabia. Sim, os comentários também são responsabilizados. Se eu vou lá e faço um comentário, mas eu simplesmente fui lá e fiz no calor da emoção. Se a pessoa fez uma captura de tela, né? Fez um print, uma vez que você colocou na rede social, por mais que você apague posteriormente, o dano já ocorreu. A questão é essa. Um dano num crime digital, ele já ocorreu. Então, o fato de você, eu vou apagar e vai estar tudo resolvido, não está. Então, o que uma vítima faz? Ela salva esse conteúdo, certo? Faz um print, baixa esse material, salva o link. E você sabe, Macedo, que até pouco tempo atrás entendia-se que a rede social era terra de ninguém, né? Ouviu isso já? Já. A internet é terra de ninguém, eu posso falar o que eu quiser. Que nada vai acontecer. Exato. Eu vou abrir um fake, né? Sim, né? Vou abrir um fake para difamar as pessoas. E olha só, o Supremo Tribunal Federal, já na semana retrasada, entendeu que, dadas as gravidades das acusações que as pessoas fazem, e eu não estou falando, Macedo, de uma crítica construtiva. Eu não sou obrigada a gostar de ninguém, Sim. mas eu sou obrigada a respeitar. Obviamente. Sim. E eu sou obrigada a respeitar uma pessoa pública, porque, né, por exemplo, o caso do Edu, é uma pessoa pública, é uma pessoa muito conhecida, não só aqui na nossa microrregião, como em todo o Paraná, Mato Grosso do Sul, até em outros países, que a gente sabe do alcance. Ele é uma pessoa pública, só que ele ainda é uma pessoa, um sujeito de direitos, que vai ter a sua honra e sua imagem resguardadas. Perfeito. Então, assim, salvar o conteúdo, faz um print. Agora a gente vai também notificar a plataforma. O que é a plataforma? É o Facebook, é o Instagram, é o YouTube, até mesmo, Macedo, para deixar claro, o blog, o Google. Sabe a plataforma Google, que a gente vai lá e pesquisa? Sim. Ela é responsável agora por todo o conteúdo que o seu usuário fizer na internet. Seja um conteúdo de áudio, de vídeo ou escrito. Ou seja, a plataforma, uma vez notificada, certo? Ela vai tomar as devidas providências perante o usuário. Quais são as consequências, né? Vamos falar numa via mais administrativa. Notifiquei o Facebook, né? Daquele conteúdo indevido, discurso de ódio, de perseguição, de ameaça, de uma calúnia, uma difamação. A rede social toma conhecimento disso, pode derrubar o perfil da pessoa, proibir o conteúdo, né? Ela derruba aquele conteúdo e ela ainda pode ir atrás do cidadão, do usuário que fez aquilo. Porque se ela se omitir, o que acontecia? Até pouco tempo atrás, você tinha que entrar na justiça, provar para o juiz, isso tudo levava muito tempo. Até um juiz analisar e dar uma sentença poderia levar 2, 3 anos, aquele dano ocorrendo, certo? Certo. Porque a gente sabe que a justiça no Brasil, ela é morosa. Então agora, notifica a plataforma, olha, a tal pessoa está fazendo um conteúdo indevido sobre mim. Eu notifico o Facebook vai averiguar, certo? E vai derrubar aquele conteúdo. Só que isso não exime, ou seja, não retira a responsabilidade do usuário de responder criminalmente pelos crimes contra a honra, inclusive, Macedo, de uma indenização, sabe? Por danos morais, isso, que causou muitas vezes ao coletivo. Porque muito bem colocado por ti, quando a gente fala, não é só a pessoa. Ela tem uma família, ela tem filhos, ela tem um nome a zelar, especialmente quando é alguém que tem uma vida construída com base na informação, de levar essa informação verídica para as pessoas. Doutora, vamos trazer agora essa situação um pouco mais aqui para a nossa região. Falamos do caso de Santa Catarina. Chegamos a falar do motivo, Macedo? Sim, do cachorro. Do cachorro que perseguiu, né, o veículo, tal, mas o cachorro voltava para casa, alguém fez essas imagens, jogou e culminou com o suicídio da vítima, né, do rapaz. Nós temos visto isso acontecer aqui em Santa Helena, sistematicamente, onde um perfil aí do interior do município escolhe pessoas de acordo com
pelo menos ao que me parece, né, com o seu bel prazer, e achincalha. Cria situações, faz insinuações, fulano foi para Curitiba porque algo diferente está acontecendo, ciclano isso, beltrano aquilo, existe uma investigação, daí ela não, e assim vai. E fala de boca cheia que é a opinião dele. Mas ele pode expressar a opinião dele dessa forma, doutora? Não. Como a gente já havia debatido aqui, até pouco tempo atrás entendia-se que, né, internet é terra sem lei, até porque a gente não tinha um respaldo jurídico, né? Até para responsabilizar essa pessoa. Então, assim, se eu tenho uma informação, essa informação, às vezes, é um processo que está tramitando em segredo de justiça. Então, se eu estou espalhando a informação, eu tenho que provar da onde que eu sei. Senão a pessoa que faz isso, ela pode ser questionada, inclusive, judicialmente. Né? Sim. Doutora, mas agora a gente vai um pouco mais além, certo? Como eu disse, temos visto isso acontecer sistematicamente. Sabemos que trata-se de um perfil com um alcance bem pequeno, mas internet é internet. Uma pessoa baixa aquele conteúdo, manda para outra, tal, e tem causado realmente um desconforto muito grande para algumas pessoas. Muitas vezes não para a pessoa sabe que não deve, que está tranquila, né? Mas aquela pessoa tem filho, tem pai, tem mãe, né? Tem, enfim, mais parentes, tem funcionários ou é funcionária de alguém e assim por diante. E isso tem se tornado difícil para toda a comunidade, né? Parece que traz até uma energia negativa, assim, ruim para o município inteiro. Sabemos também que esse perfil ele é apoiado, talvez bancado, sustentado por um ex-prefeito e uma vereadora. Enfim, temos essa informação, claro que isso, né, o espaço está aberto para que eles desmintam, se for o caso, não tem problema, mas a gente sabe que isso está acontecendo. E tem tornado a vida das pessoas difíceis, pessoas de bem, pessoas que têm família, né? E esse perfil chegou a um ponto de bater na mesa e dizer, quer me processar? Me processe, eu não tenho nada para tirarem de mim. E agora, doutora? Nesse tipo de situação, infelizmente, algumas pessoas fazem mau uso, né, das ferramentas. A rede social é uma excelente ferramenta de propagação de informação, de qualidade, certo? De conhecimento também. Porém, algumas pessoas pensam que eu não tenho nada para você me tirar. Eu não tenho dinheiro, eu sou blindado. Isso. E na verdade não, Edu. Desde esse posicionamento, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, é possível que essa pessoa perca esse perfil. Inclusive responda Mas, posteriormente. doutora, é pouco, porque um perfil não tem um valor financeiro, não tem né? E aí, como é que fica? Existe a possibilidade de uma pessoa que faz com outro, e com outro, e com outro, acabar preso? Na verdade, assim, a questão da prisão em si, ela deriva de crimes de maior repercussão, certo? Por exemplo, um roubo, ele pode gerar a prisão, Claro. correto, né? Homicídio, certo? A pessoa matou alguém, tirou a vida de alguém, sim, né? Esse caso em específico... Esse perfil, inclusive, parece que é de alguém que é ex-condenado, tá? Inclusive, já esteve preso. Sim, então assim, esse tipo de situação de levar à cadeia em si, ela pode ocorrer da seguinte maneira, Edu. Se o juiz ele determina que, né, a pessoa abstenha-se, deixe de fazer, Entendi. e a pessoa descumpre essa ordem judicial, o descumprimento da ordem judicial, sim, pode gerar a prisão do indivíduo. Nós temos um caso desse em Toledo. A doutora acompanhou? Do GM Sinop. Eu não sei, o Macedo não estava aqui na época, acho que não vai ter ouvido falar. Mas aconteceu isso. Fazia algo bem parecido, até que sim, né, houve essa determinação, voltou e ficou preso por um bom tempo. E você sabe, Edu, que é interessante ressaltar isso para os nossos espectadores, que você vai falar assim, mas um crime contra a honra é 2 anos de prisão no máximo. Ok, de fato. A legislação, ela precisa de melhorias, concordamos. Entretanto, se
a partir do momento que há uma determinação judicial em que te obriga a deixar de fazer e a pessoa descumpre isso, porque você tem um mandato, certo? E, inclusive, Edu, essa ordem judicial, é importante mencionar que ela não vale apenas para o usuário, para o blogueiro, para a pessoa que faz um podcast. Ela também vale para a plataforma. Ela também não deve... Sim, exatamente. A plataforma, uma vez notificada, tomadas todas as medidas cabíveis, certo? Ela também não pode deixar que aquilo aconteça. Então, se houvesse descumprimento, porque tem gente que desafia. Sim. Você concorda comigo que, infelizmente, existem casos em que a pessoa se julga acima da lei, acima dos bons costumes, e pensa que está blindada. Então, em havendo uma determinação judicial e descumprido, pouco importa se é um crime grave ou um crime de menor relevância para aquele momento, não para a pessoa. O descumprimento pode gerar prisão preventiva da pessoa. Então, ela não fica só sem poder ter acesso a um celular para fazer uma live, sem poder ter acesso a um computador. Ela fica privada à liberdade. À liberdade. À liberdade. E hoje em dia, especialmente depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, tornou-se mais severas as condenações às pessoas. Então, assim, ele vai graduando, né, obviamente, da menor para maior, mas em caso de descumprimento reiterado, o juiz é autorizado, sim, a expedir o mandado de prisão para aquela pessoa em específico. Temos que analisar o que vem acontecendo aqui, né, na nossa região, e é importante chamar a atenção disso para o próprio Ministério Público, certo? Para a Delegacia de Polícia Civil, para que de repente dê uma atenção um pouco maior para essa situação, antes que alguma coisa mais grave aconteça. Até porque já houveram, inclusive, ameaças, né? Algo do tipo, está havendo um processo, alguma coisa, se eu for preso, a hora que eu sair eu vou saber quem que processou, porque vai estar lá o nome no processo e tal. Então as pessoas ficam até com medo, sabe, de responder, de agir de alguma forma. Só que mesmo assim as medidas estão sendo tomadas, nós temos conhecimento, né? Já são várias ações aí, enfim, várias medidas que estão sendo tomadas para resolver essa situação. Mas, enfim, senhor promotor público, senhor delegado, vamos prestar atenção nisso, que de repente está em tempo de impedir algo mais grave, algo mais sério. É importante, doutora, também lembrar as pessoas que nos estão nos acompanhando, né, que a distribuição das fake news torna-se crime também. Sim. Não é só quem faz, não é só quem faz, é quem replica, é quem ajuda a disseminar. Então, é muito importante que quando você estiver observando na internet uma determinada notícia, que você verifique antes a fonte e verifique que estabeleça um princípio, um critério que avalie se isso é um fato ou se isso é uma fake news, para que você não seja, no futuro, responsabilizado junto com quem está produzindo essa fake news. É isso, né? Sim, muito bem colocado, Macedo, o Edu também, até porque ninguém quer ter sangue nas mãos. Você veja que dificuldade, desculpa, doutora, só para fazer um peso muito maior ainda, para quem esteve lá e compartilhou essa notícia desse menino e hoje uma fatalidade, se incomodar. uma tragédia. Sim, uma tragédia. E é interessante ressaltar também, nesses casos, que a instigação ao suicídio, ela leva, sim, o inquérito policial a uma investigação. E nessa investigação, o Ministério Público, o delegado, vai atrás também de quem comentou, também atrás de quem compartilhou, também atrás de quem disseminou. Então, se você não quer ter uma responsabilidade dessas, um peso desses, porque é um peso, saber que, de algum modo, você que dissemina, você que compartilha, você que comenta algo que você não tem certeza se é verdade. E não é porque é um desafeto político meu. Desafeto político não isenta ninguém de nenhuma responsabilidade.
Portanto, é muito importante que você fique ciente de que não é mais como antigamente, que você lavava as mãos como Pilatos. Ah, não fui eu que escrevi, eu só compartilhei. Isso não acontece mais hoje. A responsabilidade, você está pondo a mão junto, e a responsabilidade também passa a ser sua, quando você está distribuindo informação falsa. Uma informação que pode ser danosa para um grupo, para pessoas, para famílias, especialmente aqui na nossa região. Importante também, Macedo, lembrar que, como todo crime, né? Por exemplo, se fulano financia o tráfico de drogas, ele pode entrar, não é mesmo, doutor? Sim. Ele pode estar incorrendo no crime. Ah, estou trocando cheque lá, eu estou financiando, estou emprestando dinheiro, eles me devolvem com juros, e só isso aí que eu estou fazendo. Não, você está financiando o tráfico de drogas e é um crime também. Quem financia esse tipo de situação também que tem risco de, além do efeito moral negativo que vai ter, com certeza, também tem risco de responder, correto? Corretamente. É colocada toda a responsabilidade porque é um direito difuso e coletivo. A informação, a internet é um direito difuso e coletivo. E quando há uma denúncia, há uma investigação, é apurada, Edu, toda a cadeia de custódia. Alguém vai falar assim, ah, mas Vai é o... arrolar todo Sim, mundo. vai arrolar todo mundo, todos os que estão envolvidos e que financiam, apoiam, certo? Eu não preciso só do apoio em dinheiro, em pecúnia, nesse tipo de situação. Se eu estou patrocinando de qualquer modo, seja um favorecimento, seja uma divulgação, uma simples permuta, sim, você está financiando uma atividade ilícita. E se você está financiando, você também é um coautor daquilo. Por quê? Porque mais do que simplesmente você, não fui eu que compartilhei, mas eu financiei, eu auxiliei. Tem que aquilo acontecesse. Justamente, sim, você pode ser responsabilizado. Então é importante dizer que quem está de qualquer modo favorecendo, auxiliando, compartilhando, ou mesmo Ou acobertando. acobertando. Sim, até porque a obstrução à justiça também é crime. Então, você pode estar comprando uma dor de cabeça maior do que você pensa, do que você imagina, pela pessoa, e olha, veja a importância, né, desse nosso conteúdo, porque às vezes a pessoa que compartilha, ou que vai lá e fala assim, não, eu quero meu nome da minha empresa aqui, porque você tem um alcance bom, uma métrica boa, né? Mas a pessoa é de boa fé, só que ela vai lá e ela acha que não é nada demais. Ela vai E responder. ela vai responder. E ela não vai querer certamente um oficial de justiça ou o policial chegando lá, olha, você tem que prestar esclarecimentos em 48 horas, certo? Provar que a tua intenção não era aquela. Exatamente. Muito bem. Muito obrigado, doutora Aline, pela sua presença mais uma vez aqui, esclarecendo os nossos leitores, informando e trazendo informação real, de fato, para a nossa comunidade aqui no oeste do Paraná. Obrigado, doutora. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Edu. Edu. E você, fique conosco, acompanhe as notícias pelo jornal Correio do Lago, acessando www.correiodolago.com.br. Até a próxima.